Fala aí, rapaziada, final de mais um capítulo dessa grande novela que é o Brasileirão, Campeonato Brasileiro. Para ser mais exato, a 28ª rodada chega ao fim, repleta de polêmicas, repleta de confusão, de discussão, de debates a respeito de árbitros, a respeito de lances, debates, muitas resenhas sobre o que tá certo, o que não tá certo, sobre o que é falta de critério, sobre o que não é, sobre quem foi roubado, quem tá roubando, quem foi assaltado, mas no geral a arbitragem brasileira mais uma vez assumindo um papel de protagonismo nas nossas manhãs de segunda-feira, nos debates, em várias outras coisas, nas resenhas da noite de domingo e no demais do restante da semana. Vai ter muita coisa ainda para acontecer, muita coisa vai acontecer nas rodadas de mata-mata da Copa do Brasil, então muita coisa ainda vem por aí. Fiquem preparados, porque o Brasil não é para amadores, principalmente a arbitragem brasileira e esse Brasileirão que tem sido aí. A 28ª rodada chega ao fim, tivemos partidas no sábado e no domingo. As partidas do sábado foram entre Palmeiras e Atlético Mineiro e Botafogo contra Grêmio. Esses dois jogos eu fiz um vídeo falando a respeito deles também, que foi um jogo bem polêmico dos dois, ambos, questão de expulsão, pênaltis, foi ou não foi, simulação, marcado, não. Estão roubando, assalto, estão favorecendo um, favorecendo o outro. Vai lá no card que eu vou deixar aí, vai lá ver a minha opinião, a minha sincera análise e minha sincera opinião a respeito dos lances e o meu entendimento que eu tenho a respeito de alguns lances, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. Aí no domingo nós já tivemos pela manhã, às 11 horas da manhã, lá no Sul, no Caxias do Sul, o Juventude recebendo o Bragantino e empatando por 1-1. Juventude empatou, abriu o placar aos 48, no caso, abriu o placar ali no segundo tempo, no início do segundo tempo com o Luiz Gustavo, e depois o Bragantino acabou empatando no finalzinho da partida ali, com o Eduardo fazendo 1-1, Bragantino que permanece fazendo sua pior campanha desde que subiu a Série A. Muito perigosa essa campanha, perigando aí estar na zona de rebaixamento, podendo até nas últimas rodadas aí, mas já tá lutando praticamente para escapar, mas pode estar cada vez mais afundando, né, caindo na tabela, assim como o Juventude também passa a ser uma preocupação, alerta, embora tenha mais pontos, está um pouquinho mais desgrudado ali daquele bloco lá no fundo, que tá todos agarrados ali, né, perto, mas de se ligar o alerta e prestar atenção. Depois, na parte das 4 horas da tarde, no domingão, nós tivemos o Atlético Goianiense recebendo o Fluminense, mais um jogo recheado de polêmicas. Primeira polêmica do jogo, a gente vai ver, um Fluminense não jogando bem, e ali o Atlético Goianiense acaba chegando ao gol aos 27 minutos com Alex, só que ali no decorrer do lance, tem ali a análise do VAR para fazer ali a traçar as linhas e ver se está impedido ou não, e ali a gente tem já a primeira polêmica, a primeira discussão, que é a respeito da vantagem de um bico de chuteira. Será que podemos considerar um bico de chuteira vantajoso, que possa dar vantagem para alguém? Ou será que não podemos dizer que a mesma linha não existe mais hoje e está na mesma linha? Com essa questão de traçar as linhas e também de posicionar, independente do local que seja. Não foi nenhuma falha do árbitro de vídeo, tudo bem, eu sei que ele tem que traçar alguma coisa, mas dependendo do ponto que ele acaba traçando, a linha passa pouca coisa, um pouquinho a mais, e ali dá pouca milímetros, centímetros, e isso daí não é vantagem. Eu acredito, na minha opinião, esses impedimentos milimétricos deveriam acabar, assim como já tem propostas aí da FIFA que tem teste já fazendo para uma linha de análise do VAR um pouco mais grossa, a linha de impedimento, mas só que sempre vai acontecer alguma coisa, mas tem que tentar resolver. O importante é que a FIFA tá tentando sempre ali procurar um jeito de resolver. Então ali o gol foi anulado por questão de impedimento, e ali o Fluminense jogando mal, o Fluminense muito ruim, o ataque do Fluminense não conseguindo criar jogadas, a defesa do Fluminense também não indo muito bem, e a gente sabe que o Atlético Goianiense, por mais que ele está na lanterna do campeonato, ele sempre leva dificuldades, dependendo da partida, ele traz dificuldades para os seus adversários, e é difícil jogar contra eles.
lá na onde eles estão acostumados a jogar em casa, eles levam perigo, tem o Baralhas, tem o Luiz Fernando que joga muito bem, então esses jogadores aí acabam trazendo dificuldades, por mais que seja o time da Lanterna, e é comum o time da Lanterna sempre tirar pontos, né? De alguns, roubar alguns pontinhos vitais para alguns que estão ou lutando pelo título ou lutando para não ser rebaixado, também confrontos diretos, e é o caso do Fluminense, que nesse campeonato deixou 6 pontos com o Atlético Goianiense perdendo, e não vence o Atlético Goianiense desde 2020. Que fase que vive o Fluminense, e o Fluminense que estava numa reação boa até o momento, estava invicto, não havia tomado gol, na questão do Thiago Silva estar ali presente, depois que perdeu ali, foi eliminado, teve mais uma derrota no meio antes de ser eliminado ali, e agora consegue a 3ª derrota consecutiva, então ele já freia um pouquinho a reação do Fluminense, e o Fluminense permanece na zona de rebaixamento ainda, e assim continua o sofrimento, continua a angústia ali dos torcedores para que se resolva essa situação o mais rápido possível. E ali tem a outra polêmica, que foi o lance do gol do Janderson, que ele faz o gol. Será que a bola sai ou não sai, né, pela linha de fundos? Foi para fora ou não foi? E ali a gente vê muito bem que pela câmera que tem ali a lateral, dá para prestar atenção, e assim dá para entender que ela saiu, que ela pode ter saído, mas olhando mais atentamente, é um lance coincidente, igualzíssimo ao que aconteceu na Copa do Mundo. Infelizmente a gente não tem os níveis de câmeras, a CBF e também as transmissões não tem um nível de tecnologia que não teve nessa Copa do Mundo, mas ali o Japão, quem vai lembrar daquele lance, eu acho que foi Japão e Espanha, ou Japão e Alemanha, que tem um cruzamento ali num gol, acho que dá a vitória pro Japão de virada, acho que contra a Espanha, que o Japão vira, e ali tem o mesmo lance praticamente idêntico, que é a análise para ver se a bola sai ou não, e para ser considerado que a bola sai, ela tem que sair por inteiro. Então, se uma parte da esfera da bola tá tocando a linha, é considerado que ela ainda não tenha saído, por mais que a sua maior parte está para fora, mas se um pouco está encostando, ou seja, acima da linha, ou um pouquinho resvalando ali, adjacente à linha, é considerado que ela ainda está em jogo, e foi isso que aconteceu. É isso que dá para entender, que o VAR conseguiu perceber através da análise das câmeras. E para nós, tem muita paralaxe, né? Muitas imagens, muito campo de visão, muda, diferenciação de outras coisas, ilusão de que está mais perto, está mais próximo, ou se você olhar mais para a direita, mais à esquerda, vai dar um outro campo de visão. Dependendo do campo de visão, você vai ver uma hora dentro, outra hora fora, mas ao que tudo indica, o gol foi legal, o Fluminense sai perdendo e complica, e o Atlético Goianiense, que já praticamente rebaixado, tira ali, faz a função dele como rebaixado, que é tirar pontos daqueles jogadores, daqueles times que estão brigando ou para serem campeões ou para permanecerem na Série A. E depois nós tivemos ali também Fortaleza se reabilitando contra já também um sofrível Cuiabá. Quem viu o placar 1-0, acho que foi um jogo tão fácil assim, ou mais ou menos difícil, mas não foi um joguinho meio pegado, foi um joguinho legal entre aspas, né? Mas ali o Fortaleza consegue sair com a vitória, faz 1-0 já no finalzinho do primeiro tempo com o Hércules, e se restabelece de novo na briga pelo Campeonato Brasileiro. Tá com 1 ponto atrás do Palmeiras, aí o Palmeiras tá 1 ponto atrás do Botafogo, então 2 pontos da liderança, mais uma vitória, os dois times da frente acabarem se derrapando aí, pode assumir a liderança, então, e todos estão com o mesmo número de jogos, então acirra mais ainda, tem chance, enquanto tem número, possibilidade, tem que ter fé, tem que correr atrás. Fortaleza, que agora está em uma competição, assim como o Palmeiras está só em uma competição, e o Botafogo está em 2 competições, e à medida de que o Botafogo vá focando talvez a sua atenção na Libertadores, vai dando brecha para que esses dois possam acreditar num possível título. O Palmeiras no tricampeonato consecutivo e o Fortaleza no seu título inédito, o primeiro título da Série A do Brasileirão ali, para sua história seria o máximo. Ainda tem chance, dá para sonhar, dá para acreditar. A gente já viu que esse time
pode render, passou aí um período aí de 10 jogos sem perder, vencendo, aí depois teve essa pequena oscilação, essa breve oscilação, vai ter o confronto direto, assim como o Palmeiras tem 2 confrontos diretos com o Botafogo e com o próprio Fortaleza. O Fortaleza tem um confronto direto com o Palmeiras, né? Perdeu o confronto direto que ele teve com o Botafogo por 2-0 ali, mas agora ele pode recuperar pontos vencendo o Palmeiras e avançando aí ali, ajudando talvez o Botafogo ou prejudicando mais o Botafogo. Assim, se o Botafogo sofrer algum empate ou acabar derrapando aí durante essa caminhada rumo ao título do Brasileirão. Depois tivemos o São Paulo e o Corinthians, o clássico majestoso no Mané Garrincha. Também eu fiz um vídeo falando sobre isso mais cedo, assim que acabou o jogo, fiz um pós-jogo lá legalzinho. Então vai lá, assista lá, beleza? Curta, comenta e compartilha, se inscreve lá no canal, ajuda bastante, eu vou deixar o card aí, beleza? E depois nós tivemos um Bahia vencendo o Criciúma também, que é um dos times que no começo do campeonato a gente já via que a briga do Criciúma seria, sinceramente, para não ser rebaixado, para permanecer na Série A, para não cair, já acabou de subir, então era uma briga para continuar na Série A. Faz alguns jogos bons, faz alguns jogos ruins, mas ele acaba ali sendo... como é que fala? Acaba oscilando demais. Em alguns momentos ele vence, alguns jogos que a gente não acredita, como foi o jogo passado contra o Grêmio, um confronto direto também. E outros momentos, quando a gente acha que ele vai chegar forte, confiante, ele acaba perdendo, que foi esse jogo contra o Bahia, que acabou ali perdendo por 1-0. O Bahia agora, mais uma vez, continua na sua saga. Em algum momento esteve ali no topo ali da tabela do Brasileirão por breve momento, e depois teve a oscilação muito grande, e agora a briga do Bahia, assim como a de outros times que estão um pouquinho mais abaixo, é para conseguir uma vaga direta para Libertadores, e ali consegue sair na frente no primeiro tempo com um belo gol do Cauli e fica nesse placar 1-0 mesmo. E depois nós tivemos um Cruzeiro e um Vasco da Gama também, com reclamações, também com algumas questões, principalmente do lado vascaíno, que tem a questão da expulsão, né? A expulsão do Matheus Corrão. Acredito eu vejo, analisando pela imagem, foi sim para vermelho. Ele tem uma entrada, tem uma chegada ali mais difícil, né? Ele acaba entrando de uma maneira mais dura, então ali o árbitro conseguiu entender dessa forma que era para vermelho direto, é expulso, e ali o Vasco acaba ficando com 1 a menos no final. Só que uma das coisas que o Vasco acaba reclamando demais é de um possível pênalti num puxão na área, que eles dizem que a transmissão não deu replay, e tem, se for ver a imagem mesmo que tá rodando hoje na internet, realmente tem um puxão bem considerável, se for ver a elasticidade que a camisa faz ali, que o uniforme faz. Então foi um puxão bem grande ali, acho que foi do lado direito, do lado esquerdo da área, e ali tem um puxão. E o juiz não marca nada, o árbitro não vê, o árbitro de vídeo não vê, então essa é mais uma reclamação, além da insatisfação também com a questão da mudança de datas aí da Copa do Brasil, né, dos jogos da Copa do Brasil, que tem ali, eles estão acusando de favorecimento ao Flamengo e ao Atlético Mineiro, sem consultar os adversários que seriam eles, o Vasco e o próprio Corinthians também, que reclamou muito. Então eles dizem que, aí levanta a teoria da conspiração, né, o Corinthians reclamou com a CBF, foi ali prejudicado no clássico. O Vasco reclamou com a CBF também, não gostou, soltou ali talvez uma carta, mandou algum ofício, alguma outra coisa. O presidente, o Pedrinho, veio a público reclamar, mostrar sua insatisfação, e foi prejudicado contra o Cruzeiro. E Vasco que saiu na frente com o Verratti, mais uma vez o artilheiro ali do Vasco, fazendo o gol aos 40 do primeiro tempo ali, e depois com o Zé Ivaldo ali, acaba empatando, o Cruzeiro acaba empatando, fazendo 1-1, sem o Diniz na beira do campo, o Diniz suspenso com o seu auxiliar ali, e ainda é muito pouco tempo pra gente ver algum, vamos assim dizer, algum jeito, estilo Diniz, o dinizismo em pessoa na presença ali do Cruzeiro, mas o Cruzeiro já venceu, classificado ali para semifinal da Sul-Americana, tem tudo para focar na Sul-Americana para conseguir um título e ir direto uma vaga para a Copa Libertadores, mas também ele pode acabar tentando ali achar uma vaguinha para fase preliminar da Libertadores ali,
primeira fase pode chegar, pode acontecer, ainda tem mais 10 rodadas, tudo pode acontecer e o jogo acabou assim, 1-1. Foi um jogo equilibrado até, não foi superior nenhuma das equipes, oportunidades de gol, de fazer gol, ambos os lados tiveram, e somente fica essa mancha, vamos assim dizer, por conta dessa reclamação por parte do Vasco de um pênalti não marcado, não visto, ou pelo menos não analisado pelo árbitro de vídeo, o árbitro não ter sido chamado para analisar aquilo ali. Mas vamos lá, o Internacional, que é a bola da vez, que está num crescimento, que está numa reação incrível por ter vários jogos atrasados, chegou uma época a ter 6 jogos atrasados por conta de toda aquela tragédia que teve no início do campeonato no Rio Grande do Sul, e ali ele ficou com muitos jogos acumulados atrasados, e ali ele vai, aos poucos, ele foi matando, e ele passou por um tempo ali de oscilação, eliminação na Sul-Americana, eliminação ali na Copa do Brasil, não jogando na Copa do Brasil, não desempenhando, eliminação também por parte essas 2 eliminações, e desempenhando mal no Brasileirão, jogando mal e perdendo ou empatando alguns jogos, vindo uma sequência muito grande. E agora não, parece que o jogo virou, o Roger Machado conseguiu colocar ali um padrão de jogo, Borré começou a jogar bola, jogando muito bem, Alan Patrick voltou de lesão, jogando muito bem nos últimos jogos, e tem vencido, e não só vencido, mas convencido, jogando muito bem, 3-1, venceu o Vitória com 2 gols do Wesley, e mais um gol do Alan Patrick cobrando pênalti, e aí o Wagner Leonardo acabou diminuindo para o Vitória, mas não foi suficiente. O Vitória que também continua a sua saga, a sua luta para não ficar ali na zona de rebaixamento, está ali sofrendo e vai sofrer até o final do campeonato junto com todas as equipes que estão ali beirando esse bloco, e o Internacional tem chances seríssimas de chegar ao G4, até mesmo ali ao G5, e continuar lutando para conseguir uma vaga direta já na Copa Libertadores do ano que vem, na fase de grupos. E depois, para encerrar o nosso domingo de futebol, tivemos um lastimoso, horrível, um jogo pífio de ambas as equipes, um Atlético Paranaense que no ano de centenário, acredito eu, que é o pior ano do Atlético nos últimos 10 anos aí de campeonato brasileiro, sofrendo demais nas Copas também, não indo bem, perdendo, não desempenhando um bom futebol, não jogando praticamente nada, e o Flamengo querendo que o Tite caia, e deu certo. A gente viu ali que o Tite caiu. Tite não é mais técnico do Flamengo, agora na sua ausência o Felipe Luiz interinamente vai assumir o comando do time principal. O Felipe Luiz, que era o comandante ali do Sub-20, eu acho que Sub-23 do Flamengo, assume ali interinamente até a contratação de um novo técnico, o comando técnico do time profissional do Flamengo. Então, o Felipe Luiz, que até ano passado, até uns 2 anos atrás, estavam com todas essa equipe aí jogando, fazendo parte de preleções e tudo mais ali, compartilhando vestiário com os caras como jogador, como companheiro de clube, como parceiro de trabalho. Hoje ele já está numa outra função, com os mesmos caras que foi com quem ele conquistou ali títulos. Então vamos ver, é um cara que a gente vê que é muito respeitado pelo elenco dos caras mais velhos ali, né? Até então ele era um dos líderes do elenco enquanto jogador, enquanto profissional do clube, assim, enquanto atleta, e agora, mais uma vez, acredito que ele não tenha perdido nenhum respeito e vai conquistar mais ainda, tem o respeito daqueles que estão chegando pela primeira vez durante esse ano no clube, pelo tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez, além da sua carreira fora, e principalmente a sua carreira no Brasil com o próprio Flamengo, campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais. E ali o Flamengo jogou mal demais, é um jogo, dava pra ver que a equipe tava sem padrão, uma equipe bagunçada, um Gabigol muito mal, Gabigol com seu 5º jogo, eu acho, no ano como titular. Mas vale a pena tentar com o Gabigol do que insistir no Carlinhos. O Gabigol é muito mais efetivo, pode sobrar uma bola para ele e ali ele ser muito mais efetivo, ser muito mais certeiro do que o Carlinhos. E ali a gente viu que o Gerson, graças ao Gerson, a gente pensava, o trabalho do Tite foi salvo, o Gerson salvou o Tite, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo com a vitória, o Tite foi demitido, e o Gerson, que tem sido o melhor dessa equipe nos últimos tempos, mesmo com uma equipe recheada de craques com De La Cruz, Arrascaeta, até mesmo Gabigol, Alexandro, Bruno Henrique,
Alcaraz e não tem dado certo, não conseguiu ter liga, muito talvez pelo comando técnico, pelos esquemas do Tite, entre outras coisas, mas o Gerson tem se destacado ainda nesse momento ruim, a ponto de chegar e estar presente na seleção brasileira para você ver aí, e o Gerson no finalzinho, no apagar das luzes, na bacia das almas ali, faz 1-0, dando a vitória para o Flamengo, mantendo o Flamengo ali com chances de talvez aproximar do pelotão da frente ali, embora tá um pouquinho mais afastado, esteja ali um pouquinho mais longe, em quarto lugar com 48 pontos, mas pode chegar a 51 pontos porque tem um jogo a menos, né? Então ali a classificação do Brasileirão está desse jeito: Botafogo com 57, Palmeiras com 56 e o Fortaleza com 55, esses três na disputa direta pelo título. Flamengo com 48, mas pode vencer o jogo atrasado, fica com 51. São Paulo em quinto com 47 e logo em seguida vem o Bahia com 45. Internacional com um jogo a menos, 45, pode chegar até o São Paulo e até mesmo o Flamengo, se o Flamengo perder com um jogo atrasado com os 48, mas no momento tem 45. O Cruzeiro com 43, Vasco em nono com 36, um jogo a menos. O Atlético Mineiro com um jogo a menos, 36. Red Bull Bragantino com um jogo ok, 33. Juventude também 33. Grêmio em 13º com um jogo a menos, 32. Criciúma com 32 pontos em 14º. E ali temos o Atlético Paranaense com 2 jogos a menos, com 31 pontos, pode vencer e se reabilitar e sair, se afastar dessa zona de rebaixamento em 15º, e ali em 16º o Vitória com 28 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Corinthians com 28 pontos, Fluminense em 18º com um jogo a menos, 27 pontos, Cuiabá também com um jogo a menos, 23 pontos, e na lanterna o Atlético Goianiense com 21 pontos, e fica assim a nossa tabela. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos para mais. Valeu, é nóis!